E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, do canal Mangatube. E galera, finalmente, graças à luz divina da liberdade, eu consegui comprar as edições que me faltavam de Parasite. E, claro, que depois de eu ler a coleção completa, eu tenho que fazer um vídeo de review pra você. Então, você ainda que não conhece o Parasite, tá curioso pra saber do que se trata essa história, ou tá em dúvida se compra ou não a edição brasileira, então assiste o vídeo que eu espero te ajudar aí a esclarecer toda essa dúvida. Então, vamos lá, galera. É hora do duelo! Então, pessoal, pra quem aí ainda não sabe como funciona esses vídeos de reviews, né, tanto de volume 1 quanto de coleção completa, de começo eu costumo fazer um resumo sobre a obra, mas um resumo sem dar spoiler. Então, do que se trata Parasite? Não a música lá do Coldplay lá. Então, o personagem principal da história é o Shinichi. O Shinichi é aquele típico personagem, né, de mangá, que é o quê? Aquele estudante normal, aquele lá que ele tem os amiguinhos dele, mas ele não é destaque, enfim. Ele é um estudante, assim, super normal. E eu já adianto que ele é daquele tipo personagem que no começo você vai odiar. Por quê? Porque é aquele personagem que fica com as viadagens. Depois vocês vão saber o porquê. Um dia, seres parasitas acabam, né, vamos supor, invadindo a Terra. E esses seres, eles acabam dominando os seres humanos, né? Então eles entram pelos orifícios dos nossos corpos. Exatamente, pessoal. Pode ser tanto pelo nariz, pela orelha, por qualquer buraco que tem aí no seu corpo. E eles acabam dominando o cérebro da pessoa. Dominando o cérebro da pessoa, eles acabam tomando controle da pessoa e eles podem fazer o que bem quiser com isso. E esses seres, eles têm mutação, então eles podem esticar qualquer parte do corpo, eles podem transformar aquela parte em uma lâmina, né? Então cortar. E o pior, esses parasitas se alimentam justamente de seres humanos. O que o Shinichi tem a ver com isso? Um dia qualquer ele estava lá dormindo e um desses parasitas tenta invadir o corpo dele. Só que o parasita não consegue fazer uma invasão perfeita e ele acaba dominando apenas o braço direito do personagem. Então, no outro dia, quando o Shinichi acorda, ele acaba percebendo que o braço dele está dominado por uma criatura parasita. Então, imagina, você acorda e você vê que você não tem domínio total sobre o seu braço direito e que nele está uma criatura parasita, que pode usar como bem entender o seu braço. De começo, claro, ele vai estranhar e ele acaba achando tudo aquilo estranho, ele acaba tentando ver um jeito de tirar. Só que, com o passar do tempo, ele acaba meio que fazendo uma relação de simbiose com esse parasita, né? Então, já que um depende do outro para sobreviver, então eles têm que arranjar um jeito de viver juntos. Até porque, pessoal, um parasita, ele vai atrás do outro, né? Para tentar o quê? Eles se alimentam de seres humanos, então se eles acabam se encontrando e, claro, lutar pela sobrevivência. O parasita aqui invadiu o corpo do Shinichi, quer sobreviver. E o Shinichi, por ser um humano e ter a vida dele, ele também quer sobreviver. Então eles acabam tendo essa relação de simbiose, né? Um ajudando o outro. E o Shinichi acaba dando um nome pro parasita que invadiu o corpo dele. Ele chama o parasita de Migi, porque Migi em japonês é braço direito, né? Direito. A história, ela não vai ficar só nisso, né? Na relação dos dois. Não, a história ela acaba depois envolvendo muitas outras coisas. Mas eu não vou falar aqui para não estragar a história. Mas por que eu disse que o Shinichi, ele é aquele personagem que você vai odiar no começo, mas depois ele desenvolve e você vai gostar? Porque ele tem muito daqueles ideais. Não matar, não posso matar, eu vou fugir, eu só vou fugir e tal. Só que aí depois acontece uma coisa na vida dele que acaba meio que abrindo a mente dele e ele se transforma em um outro personagem. É que assim, eu não posso falar muita coisa porque senão vai dar spoiler pra vocês. Mas leiam o mangá, é um mangá sensacional, pessoal. O autor ele foi muito inteligente com a história desse mangá. Ele pega muito naquilo de quem tá certo? Os humanos em odiarem os parasitas ou os parasitas em querer se alimentar de humanos? Por quê? O humano, ele mata outros seres para sobreviver.
né? A gente mata animais para comer, a gente come carne, então a gente mata um animal, né? O ser humano mata um animal. Por que os parasitas estão errados de matar seres humanos se eles estão fazendo isso só para se alimentar? É por quê? Porque o ser humano ele se acha uma raça superior às outras. Então o mangá ele põe muito essas questões em pauta, né? Você fica muito com aquilo na cabeça. Eu acho até interessante, entre os capítulos, tem as cartas que os fãs mandaram pro autor na época em que o mangá foi publicado. E o autor ele responde muita coisa, então eu acho interessante você sempre ler, porque você vai ficar com aquilo na cabeça. Pô, mas será que isso mesmo tá certo? Quem será que tá certo? Fica muito com essa questão. E não só, né, nesses extras, na história mesmo. Acontece muita coisa, desde parasita que invadiu um corpo de humano que estava grávida e o parasita teve o filho para entender como que é ter essa sensação. A gente vai ter parasitas se infiltrando na sociedade para tentar viver como humanos. Cara, tem muita coisa nessa história. E uma das coisas que eu mais gostei foi o final. O final é surpreendente. É um final assim que me... Claro, fica um pouco aberto, mas ao mesmo tempo ele encerra o que o autor queria na história. Mesmo tendo só 10 volumes, pessoal, vocês vão ver aqui uma história completa. O mangá é muito bom, muito inteligente. Ele tem uma linguagem, sim, um pouco mais adulta, mas justamente por causa disso, porque ele acaba trazendo questões um pouco mais sérias e que vão fazer a gente pensar mesmo se aqueles ideais que a gente acreditava realmente estão certos ou se tem ainda coisa pra gente desenvolver. Em relação aos traços, pessoal, os traços eles são super simples. O mangá ele é um mangá muito antigo, ele foi publicado lá no Japão primeiramente em 1988 e depois ele teve uma republicação em 1992, no ano que eu nasci. Então o mangá já é um mangá de 24 anos atrás. Então os traços eles são muitos do jeito que os traços eram antigamente. E acaba trazendo até uma questão de nostalgia, porque eu gosto, mesmo os traços sendo bem simples, não tendo tanto aqueles efeitos que a gente vê hoje em dia, né? Então costumam usar muito efeito 3D, muito efeito com retícula, efeito de sombreamento, não tem tanto no Parasite. Os traços são bem simples, os personagens são bem parados mesmo, mas isso não interfere em nada na história. Pelo contrário, né, pessoal? Era o jeito que o mangá era feito antigamente, né? Então a gente meio que tem aqui um estilo de mangá lá de 1988. Em relação à edição brasileira, quem trouxe pra cá foi a JBC. O mangá, ele tem aquele papel que a JBC chama de offset, mas é aquele offset mais transparente, né? Não é tanto quanto o Vagabond, One Punch Man, o Ajin. É um offset um pouco mais ruinzinho, né? Do que o que a Panini usa. O mangá, ele foi vendido a R$16,90. O preço se manteve nas 10 edições. Sim, o preço ele tá um pouco injusto se a gente for ver, né? Porque a gente paga praticamente a mesma coisa no Vagabond, tem uma qualidade superior. Mas é aquilo, né, pessoal? A JBC ela é uma editora diferente, então ela é uma editora menor do que a Panini, né? A Panini é uma multinacional, a JBC é uma editora pequena. Então para a JBC sempre é mais caro trazer qualquer coisa. Eles tentam trazer pra gente um formato melhor de mangá. É legal isso, só que acaba saindo um pouco mais caro. Mas eu acho que o preço ele vale sim a coleção, porque quem lê Parasite não tem como você ler e não gostar. Somente se você realmente não gostar do tipo de história, né? Não gostar de histórias com um tom mais sério. Mas não tem como amantes de mangá ler essa obra-prima e não gostar. Então, mesmo o preço sendo um pouco salgado, vale sim super a pena. Sobre os personagens, nós temos, né, o Shinichi, que é o personagem principal, o Mig, e nós temos também a Murano, que ela é uma amiga do Shinichi, que é aquela amiga, aquela amizade colorida, né, pessoal? Outros personagens vão aparecendo na história e é aquilo, pessoal. O autor soube trabalhar muito bem os personagens. Então, cada personagem tem uma característica que ela vai desenvolvendo ao longo da história. Desde os personagens que são humanos até os personagens que são parasitas. O mangá, como eu falei, ele foi publicado lá em 1988 e somente em 2014 ele teve uma adaptação para anime e também para live action.
Mas por que demorou tanto, pessoal? Porque foi várias questões, né? Briga da editora com o autor, briga da editora com a responsável pelos direitos autorais. Então acabou que uma obra fantástica dessa acabou só ganhando anime muito tempo depois de ser publicada. Se você prefere o anime tem um anime do Parasite para você assistir. E também tem um live action que foi dividido em 2 partes, caso você também goste. Eu ainda não assisti nenhum dos dois, então não posso opinar para vocês se está boa ou não. Mas de qualquer forma, para quem gosta de mangá, é uma excelente pedida e eu recomendo demais. Então pessoal, esse foi o vídeo da review de Parasite, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente dizendo, recomendo pra caramba, pra qualquer um que quiser ler, é um mangá sensacional, ele tem o toque de comédia certo pra obra, pra também não deixar muito sério. Fantástico, pessoal, muito bom, dá pra você tanto ler e dar umas boas risadinhas, quanto também você ler e dar uma boa refletida aí na vida. Curta as nossas redes sociais, elas estão aparecendo aí no vídeo, também estão na descrição do vídeo. E claro, tem os nossos parceiros também, a página no Facebook Mundo dos Animes e também o nosso parceiro Kelvin do canal Falando de Mangás. Então, além de dar o apoio aqui pro canal, dá também um apoio para os nossos parceiros. Deixa nos comentários do vídeo aí o que você achou do mangá, opiniões para novas reviews, opiniões para novos vídeos, enfim, e claro, deixa o seu gostei no vídeo. Então pessoal, nos vemos no próximo, é isso aí, valeu, falou e tchau! Olha o Mig aqui na minha mão.